Boa parte dos brasileiros que não conhecem os subterrâneos da política e da economia, boa parte deles acredita que criticar um governo significa querer derrubar esse governo. Desde que eu comecei a expor algumas questões da vida nacional, este canal parou de crescer ou chegou mesmo a diminuir. Mas eu não vou parar, porque, para mim, mais importante do que um canal com milhares ou com milhões de visualizações e de inscritos, é o futuro do Brasil a minha prioridade. Porque o futuro do Brasil afeta diretamente a vida dos meus filhos e dos filhos de todos nós, não importando se me assistem ou não. Todos vão ser afetados. Um dos assuntos da semana foi a alta do preço do arroz. Mas não foi só o arroz que aumentou, como todo mundo sabe, né? No último balanço ao qual eu tive acesso, o feijão preto teve alta de 30% e a carne bovina de 40%. Todos os alimentos têm tido aumento e o brasileiro começa a viver uma realidade dramática que não vinha enfrentando já há algum tempo. Paralelamente a isso, os discursos enganosos continuam tentando fazer o povo de bobo. Mas discurso não alimenta povo de parte nenhuma do mundo. Muitos já começam a especular que a pandemia é uma das responsáveis por esses aumentos. Então, vamos, mais uma vez, falar rapidamente sobre as contradições. Não fui eu que disse que a Covid era uma gripezinha, nem andei sem máscara em meio a multidões. Afora isso, todo mundo sabe que a pandemia afetou o mundo inteiro, ricos e pobres, e que um dos motivos do aumento de preços é que nossos alimentos básicos estão sendo mais exportados. E se o mundo importa nossos alimentos, esse mesmo mundo que foi afetado pela mesma pandemia, que tentaram nos convencer de que era uma gripezinha, isto é sinal de que eles estão tendo dinheiro para se alimentarem. E nós temos cada vez menos dinheiro para consumir o prato que sempre foi a alimentação básica do brasileiro, que é o feijão com arroz e um pedaço de carne quando é possível incluir esse terceiro item no prato. Quem entende um pouco que seja de economia sabe que quando a inflação começa a aumentar, essa é uma situação difícil de frear e o perigo é real, sem trocadilho. Mas até valeria o trocadilho, porque o dólar está acima de R$ 5 e não tem perspectiva de cair com o real aumento de preço, como nenhuma moeda no mundo todo. Esse mundo que também está sendo afetado pela pandemia, mas que tem mais dinheiro do que nós para colocar alimento na mesa. Quem também não entende nada de economia também não sabe que, quando a nossa moeda se desvaloriza, os nossos produtos ficam mais baratos lá fora e as exportações aumentam bastante. Então, que não me venham com essa conversa fiada, porque o que está por trás de tudo isso é uma política econômica que não está impedindo apenas o pobre de ir à Disneylândia, como disse o ministro, mas sim fazendo com que o pobre se alimente cada vez menos e cada vez pior. O povo que aplaude é o povo que não entende nada de economia e de política e que sempre foi economicamente miserável e tinha uma renda mensal em torno de R$ 400 e que passa a festejar os R$ 600 da ajuda emergencial, que agora o governo, como sempre quis, reduz para R$ 300. E quem antes aumentou para R$ 600 foi o Congresso, que vive debaixo de pau, em muitos casos de forma merecida, mas não em todos os casos. Outra parte do povo que aplaude é o povo que não entende nada de economia e de política e que fica defendendo a volta do regime militar. A esses idiotas, e não tem outra forma de chamar, eu informo que os militares já ocupam mais de 6.000
cargos no governo. Número suficientemente elevado para termos que reconhecer que este já é um governo mais militar do que aquele que assumiu após o golpe de 64. Isto levando em conta que muitos desses milicos ocupam hoje postos-chave no governo e que esse mesmo governo militar que os idiotas vivem defendendo fez exatamente o que está acontecendo agora, elevando a inflação e jogando o país no buraco. Olha, fica fácil culpar apenas o passado e não cuidar do presente. Mas não foi nos governos civis passados que o dólar pulou para valor tão alto, sem perspectiva de cair, e nem que elevou a dívida pública a 100% do PIB. Seríamos também idiotas se disséssemos que os governos civis passados não cometeram erros graves. Mas o que não adianta é ficar dizendo que é o ator Leonardo DiCaprio que tem que dar dinheiro para acabar com as queimadas e a destruição da Amazônia, nem esconder os malefícios de um desgoverno que quer aumentar os impostos para os pobres e não mexer nos incentivos fiscais, nas evasões fiscais e na alta renda dos ricos, mediante malabarismos contábeis e outras injustiças e roubalheiras por debaixo do pano, num país em que sempre os ricos pagaram muito menos impostos do que os pobres. Então, como eu sempre digo, eu tinha muito mais para falar, mas vou fazer um vídeo curto porque tenho muita coisa para fazer, sou uma pessoa muito ocupada. Quem quiser acreditar num desgoverno que quer matar índio para beneficiar garimpeiros e madeireiros ilegais, que acredite. Quem quer criança trabalhando num país que não dá trabalho digno nem para os adultos, que acredite. Quem quiser acreditar que a pandemia é uma gripezinha e vive desestimulando a vacinação num país que vê tragédias como sarampo e outras doenças graves voltarem, que acredite. Quem é canalha a ponto de apoiar que os pobres financiem os pobres, que continue canalha. Um dia vai pagar. Eu, de minha parte, vou continuar lutando por um Brasil melhor. Quem quiser me ouça. Quem não quiser, que mude de canal. E até a próxima semana para quem fica.